Sadi, para ti, né? O projeto de lei 43, isso? O que é? O projeto de lei 43, Vamos que a Aida pediu para eu entregar, é para o senhor? É para mim, olha isso aqui? Aida, Sadi. Para mim. Não. Só, daí depois se devolve. Na ordem. Ok. Invocando a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão. 36ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura. Contamos com a presença dos senhores e senhoras vereadoras Carla Dreyer Eckert, César José da Silva, Claudicir Corrade, Claudir Rendes, Leonir Betanin, Neuro Francisco Zelami, Pedro Steffens, Remissus Bacher, Sadi Liston e Silvana Bugnotto. Nesse momento, eu encerro a inscrição para as breves comunicações. Coloco em discussão a ata da 35ª sessão ordinária que foi realizada no dia 23 de novembro de 2020. Em discussão. Coloco a mesma em votação. Aguardamos os votos. Aprovada por unanimidade. Nesse momento, eu solicito ao vereador Remy para que faça a leitura do material de expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras e o público que prestigia essa noite, pessoal que está aqui na casa, Marisa, suplente dos vereadores eleito, Juliano, Buiú, mas o pessoal me fugiu a memória da Carme, e todos aí o pessoal que prestigia essa noite, essa casa. O projeto de lei complementar número 08/2020, assunto, altera o inciso 2º do artigo 1º da lei complementar número 056 de 24 de outubro de 2003 e das outras providências. Projeto de lei complementar número 09/2020, assunto, altera e inclui o dispositivo na lei complementar número 81 de 2005, que dispõe sobre as normas relativas ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS-QN, do município de Pinhalzinho e das outras providências. Projeto de lei complementar número 10/2020, assunto, altera o dispositivo da lei complementar número 191/2017, que dispõe sobre o programa de incentivos à construção civil e das outras providências. Lei número 2688/2020, de 24 de novembro de 2020, assunto, denomina prédio público e das outras providências. Ofício número 365/2020, assunto, altera o projeto de lei complementar 05/2020. Ofício número 367/2020, assunto, encaminha documento para publicação. Edital número 26/2020, assunto, proclamação dos eleitos nas eleições municipais, remetente 66, zona eleitoral. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de resolução 07/2020, assunto, altera e inclui o dispositivo no regimento interno da Câmara de Vereadores. Autor, mesa diretora. Emenda número 02/2020 ao projeto de resolução 05/2020. Assunto, nos termos do artigo 123, parágrafo 4º do regimento interno,
o vereador Sadi José Listão propõe emenda aditiva ao projeto de resolução número 05/2020, que denomina Auditoria da Câmara de Vereadores, proponente Sadi José Listão. Moção número 16/2020, assunto: apelo para adoção de medidas para auxílio de emergencial aos agricultores que sofrem com os efeitos das estiagens nas regiões. Autor, todos os vereadores. O que era isso nesse momento, secretária? Devolvo a palavra. Agradeço ao vereador Remy. Nesse momento, passo o trabalho ao vice-presidente César. Cumprimentar a presidente Fabiana, cumprimentar os colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que se faz presente e os que nos assistem através das redes sociais. Conforme, então, inscrição, nós passamos a palavra para a vereadora Fabiana para que faça uso da tribuna pelo tempo de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, minhas colegas, meus colegas, ao público que aqui está. A gente sempre diz que aqui é a casa do povo, então me foi encaminhada uma carta de um pinhalense e eu preciso ler ela na íntegra. Vamos lá. Prezados, na noite de 23 de novembro de 2020, assim como faço todas as sessões, reservei um tempo que considero obrigatório como cidadão pinhalense para assistir os debates, análise e proposições que interferem diretamente com a vida da nossa cidade. Confesso que fiquei surpreso com a falta de informação e empatia de 2 vereadores. Indagaram sobre o Dia da Consciência Negra e cotas raciais. Quero repassar algumas informações resumidas, para que assim possamos ter mais esclarecimento sobre tal assunto. No dia 20 de outubro, Dia da Consciência Negra, foi idealizado por ser dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Hoje, a população negra brasileira corresponde a mais de 50% da população geral. Ainda sofremos fortes resquícios de uma sociedade que foi construída a partir da subserviência e exploração econômica. E bem como colocou o Darcy Ribeiro, escravos ontem, hoje marginalizados. Anteriormente, no Brasil, a data era comemorada em 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu. Mas, depois de estudo e análise, foi logo colocado de lado, pois 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público, com leis repressoras e opressoras que impediam os negros de qualquer forma de ascensão, relegando a estes condições de trabalho e moradia, até piores que na época da escravidão. Assim como um dos senhores utiliza-se de vestes, falas e trejeitos que referem-se à cultura e tradições de sua raça, nós negros também o fazemos. E esse dia, assim como tantos que a população tem para lembrar e comemorar fatos, lutas e conquistas, como o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, Dia do Pai, Sexta-feira Santa e tantos outros anualmente comemorados. Causa estranheza que, apenas este dia, os nobres vereadores tenham ficado rechaçados e indignados com a comemoração de parte da população que reconhece o dia como justo, oportuno para este fim. Cotas para quê? 1837, primeira lei de educação no Brasil. Negros não podiam ir à escola. Imagina que seus filhos fossem impedidos nos dias de hoje de frequentar a escola apenas por terem a pigmentação da pele diferente? Qual seria o futuro deles? 1850, Lei das Terras. Negros não podem ser proprietários de imóveis, mesmo que ganhasse de seus donos uma pequena parte para a produção de alimentos do seu próprio consumo e sua família. Os negros tinham que
a qualquer tipo de bens imóveis, não tinham o direito de documentação e eram obrigados a doar para o branco se esse solicitasse a propriedade, sendo até presos caso fosse negado. 1871, Lei do Ventre Livre, considerando livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data. Não podemos esquecer que uma criança livre sem os pais iria para onde? Também lembrar que as crianças, filhos e filhas de escravos eram proibidos de frequentar as escolas e áreas públicas. O que lhes restava era ficar no trabalho com os pais. 1885, Lei do Sexagenário, considerava livre quem alcançasse 60 anos. Quase nenhum negro alcançava essa idade, devido à enorme carga de trabalho que tinha. Aqueles que conseguiam, já debilitados, não tinham para onde ir e não tinham familiares. 1888, abolição, depois de 388 anos de escravidão, sendo o Brasil um dos últimos países do mundo a abolir esse tipo de prática. A abolição da escravatura foi uma conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império e também fruto de uma enorme pressão de ingleses e outras nações com que o Brasil fazia negócios. Aliado a isso tudo, movimentos abolicionistas organizavam-se de diversas formas, também aumentando a resistência e organização dos negros com fugas e revoltas contra seus senhores. 1890, Lei dos Vadios e Capoeiristas. Após a libertação dos escravos, as famílias eram proibidas de dar trabalho aos negros, pois poderiam ser acusados de escravidão. Muitos negros, sem ter para onde ir, perambulavam pelas ruas, sem trabalho ou residência comprovada. A maioria iria para a cadeia. Eram mesmo livres? Dá para imaginar qual era a cor da população carcerária daquela época? Vocês sabem a cor predominante nos presídios hoje? 1968, Lei do Boi, primeira lei de cotas. Não foi para negros, foi para filhos de donos de terras que conseguiram vagas nas escolas técnicas e nas universidades. Não esquecer que os negros eram proibidos de ter terras com a lei de 1850. 1988, nasce a atual Constituição. Foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que o racismo é crime. Na maioria das ocorrências, se minimizava o racismo enquanto injúria racial, e nada acontece. 2001, Conferência de Durban, o Estado reconhece que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas. Foram décadas de luta para que houvesse esse reconhecimento. E olha que até hoje tem gente que ignora ou nunca ouviu falar disso. 2003, Lei 1.0639, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, que, convenhamos, não é cumprida. 2009, primeira política de saúde da população negra, que prossegue sendo negligenciada e violentada. Quem são as maiores vítimas da violência? No sistema de saúde, só consultar os dados no próprio Ministério da Saúde no Brasil. 2010, Lei 12.288, Estatuto da Igualdade Racial. Necessário criar uma lei em um país que se nega a reconhecer a existência do racismo. 2012, Lei de Cotas nas Universidades. Encerrou meu tempo? As vagas reservadas às cotas, 50% de vagas da instituição serão subdivididas, metade para estudantes de escolas públicas. Em ambos os casos, também será levado em conta percentual mínimo correspondente à soma de pretos, pardos, indígenas no Estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Nacional Brasileiro, IBGE, ou seja, ninguém dos chamados cotistas ficam acomodados, como disseram os nobres vereadores. A luta é árdua e muito dura para se posicionar nas primeiras vagas ofertadas para a população de baixa renda ou oriundas de escolas públicas. O que as cotas trazem é a certeza da reparação de anos de exclusão. Sendo assim, gostaria de solicitar aos vereadores que legislam para todos os munícipes, que buscam dados e fatos sobre os assuntos a serem discutidos. O povo negro no Brasil e no país, ou sofre com o racismo no mundo, continua a sofrer. Obrigado, Mauro de Oliveira, cidadão pinhalense, servidor público. Obrigado. Obrigado, vereadora. Demos um tempo a mais para que concluísse a leitura do que tinha preparado.
Conforme segue, então, devolvemos a palavra para a presidente para que conduza os trabalhos na votação do projeto de lei número 43. Nesse momento, então, Projeto de Lei 43/2020, assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de Pinhalzinho para o exercício de 2021 e dá outras providências. Proponente executivo. Inscrições em discussão projeto. Passa a palavra a vereadora Silvana. Senhora presidente, minha colega vereadora Carla, meus colegas vereadores, ao público aqui presente, os que nos ouvem de casa. Como o parecer, senhora presidente, estava aqui junto com o relator do projeto, com a permissão de vocês e do secretário, eu vou fazer a leitura do parecer. Do voto do relator, que nesse projeto é o vereador Sadi. Conforme o artigo 215 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, cabe à Comissão de Finanças e Orçamentos a emissão do parecer quanto ao projeto de lei 43/2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa despesas no município de Pinhalzinho para o exercício de 2021. Verifica-se, em primeiro lugar, que o projeto atende de forma geral ao que preconiza a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. No que tange ao comparativo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, encontra-se amparada pelas diretrizes da mesma. Ademais, para revestir de legalidade a tramitação do projeto, realizou-se audiência pública datada do dia 15/9 de 2020, considerando o que preconiza a Lei Federal 10.257/2001, no artigo 44, proporcionando discussão com a população acerca do orçamento anual do município de Pinhalzinho para 2021. Na condição de relator, nesta comissão, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentárias e financeira, encaminho o voto favorável à tramitação do projeto de Lei 43/2020, de autoria do Poder Executivo. Pois bem, a lei que nós vamos estar votando agora, senhores e senhoras, é uma das leis mais importantes que nós temos, que tramita nessa casa. A Lei Orçamentária para 2021, né? É um instrumento de planejamento de curto prazo, que estabelece os orçamentos do município, por intermédio dos quais são estimados as receitas fixadas e as despesas para o exercício do ano que vem. O orçamento do município para o ano de 2021 está, a receita estimada em 85 milhões de reais. Nossos futuros vereadores aí que estão na plateia hoje. Muito importante vocês se atentarem a isso, porque é desse orçamento que vocês vão fiscalizar e vão acompanhar, enfim. Toda essa proposta de lei é elaborada no que tange a lei federal, conforme já está aqui no voto do relator, né? E o instrumento de planejamento mostra a origem e a aplicação dos recursos. Todo projeto de lei aqui mostra aonde esses 85 milhões serão aplicados. Dentro das aplicações, né, nós temos 14 itens. A Câmara de Vereadores, né? Depois, obviamente, que eu não vou ler todos os números, né? Mas aqui vocês terão acesso ao projeto e que fixa todos os valores, né, de cada departamento. Câmara de Vereadores, Gabinete do Prefeito, Secretaria da Administração e Planejamento, Contadoria Geral, Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação. E, olha, nesse item da Secretaria da Educação, pelo projeto que tem aqui, por lei, é 25% de obrigação os investimentos na educação. Pelo que está no projeto aqui, o ano que vem é aplicado, está estimado, né? A palavra já diz, estimado, 29%. Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,
Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos, Fundo Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Esporte e Cultura, Secretaria da Indústria e Comércio, encargos gerais do município, e o último item, que é uma reserva de contingência, que este ano passou, então, para R$80 mil, a reserva de contingência, que nos anos anteriores sempre foi R$10 mil. Esse ano passou, então, para R$80 mil. A saúde também, que são a saúde e a educação, são, acho que, os pontos sempre que mais a gente fica atenta, né, não desconsiderando as outras áreas. Mas a educação, a saúde é 15% de obrigatoriedade e aplicabilidade do recurso, e pelo projeto também são 22% que o município está pretendendo aplicar, então, no ano que vem. Na audiência pública, que foi online, no dia 15, conforme consta aqui, eu fiz uma sugestão de alteração. Dentro do gabinete do prefeito, nós temos um item que é atividades para mulheres. E esse valor era R$30 mil. Então, na audiência pública, eu solicitei, dentro das possibilidades, que fosse alterado para 50 mil, e, por sorte das mulheres pinhalenses, a gente foi atendida, então passou de 30 para 50 mil reais essa nossa sugestão. Creio que, em linhas gerais, eu expliquei um pouquinho, né? O Betanin certamente falar também, o relator aqui do projeto também. Eu devolvo a palavra, senhora presidente. Agradeço as manifestações da vereadora Silvana. Aguardamos o próximo inscrito. Com a palavra, vereador Sadi. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, as nossas vereadoras, vereadores, ao público que nos assiste, os vereadores eleitos, presentes. Essa lei, né, dos orçamentos é a lei, talvez, a mais complexa, né, que os vereadores têm para compreender ela. Porque ali está toda a parte de... Tudo que o município vai fazer está contemplado, né? E aí, essa lei é dividida por secretarias, né? Nós temos diversas, o município tem 8 secretarias, né? E cada secretaria tem os gastos que ela pode, o secretário pode executar dentro daquilo que ele tem, os valores que ele sabe que ele pode gastar, né? Com forma de controle de gasto, né? Porque senão o prefeito, às vezes, fica desatento numa situação e o secretário acaba extrapolando e ele acaba, muitas vezes, pagando a conta, né? Essa lei dos orçamentos é a lei número 165, que incide sobre vários planos, o plano plurianual, as diretivas orçamentárias, os orçamentos anuais, que são esses aqui, a LDO, Lei de Diretivas Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que era regida pela moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, né? Então, são princípios básicos da administração pública que tem para reger o ser humano, né? Aquela que a administração que seja correta, né? Dentro dessa lei maior aqui, tem no parágrafo 1, artigo 166, que ela permite emendas parlamentares ao orçamento de 1,2 dos vereadores dessa casa, que pode interferir no orçamento. Esse orçamento pode ser transferido para vocês até 1,2 da Receita, né? E tem uma que falta criar agora, uma lei dentro dessa casa, que a emenda de bancada estima 1% da receita corrente líquida, o vereador, para isso tem que ali mudar a lei, para que possa, então, os vereadores também sugerir, e o prefeito tem obrigatoriedade de fazer, como tem na Assembleia de Santa Catarina, né? Então, eu sugiro que, já que estão mudando, precisa alterar a lei orgânica e o regimento interno para ter esse direito de vocês botar 1%, não esse ano, mas no próximo ano, já pensando, mudar, agora estão mudando o regimento interno, já mudam ele, depois mudam a lei orgânica, e vocês possam ter a direito, então, daria mais ou menos de... 150 mil reais que podiam atuar, você escolher uma obra para poder se fazer, né? Então, já está aceito em muitas assembleias, né, de muitos municípios, né? Eu acho que eu sugiro como essa possibilidade de vocês pensarem em mudar aqui a legislação da casa e vocês poderem ditar certas normas, né? Até porque vocês foram eleitos com voto superior ao próprio prefeito, então tem direito de que também opinar em certas obras da comunidade, né? Eu procurei esse aqui, foi lá em Tira de Tilha, lembra, teu amigo fez a palestra lá,
a peça da digitalidade também das eleições, que isso é digital, né? Como ele falou, isso aconteceu, né? Influência digital muito grande das eleições, né? Muito mais que o contato humano, né? Mas assim, só para passar claro, então, nós temos aqui na educação 24 milhões dos 85, 24 milhões e 800 mil reais, dos 85 vai para a educação. O social, que é a Marisa trabalha, né, Marisa? 3 milhões e 700 mil reais para a tua secretaria gastar. Agricultura, um valor assim que acho que podia estar um pouco aquém, 6 milhões e 200 mil reais. O DMR está com 14 milhões e 300 mil. A saúde com valor muito bem bom valor, quase 20 milhões, perto de 20 milhões, né? A Fundação do Esporte, 1 milhão e 725 mil. Comparar com a indústria e o comércio, que são 900 e poucos mil, me parece um pouco descabido, mas está aí, né? A reserva de contingência é uma reserva de 1% do orçamento sempre, né? Eles deixam lá cometer algum equívoco, ela é uma reserva, é uma técnica que a pessoa, que a empresa tem de socorrer desses valores numa extrema emergência, né? Então, é normal, né? Ele botou 80 mil, podia ser 85, né? Mas tudo bem, né? Aí, como relator do projeto, a gente vê que está praticamente o valor igual do ano passado, não mudou nada, permaneceu no mesmo valor, né? Vou tirar só aqui. Permaneceu o mesmo valor devido à situação financeira que assola o Pinhalzinho, o país, né, e o mundo até. Então, a gente até sugere, eu fiz uma fala semana passada que o IPTU zere aumento, né? Por si só ele vai dar aumento porque saiu 2 novos loteamentos ano passado e deu um acréscimo de 10, 15%. Então, assim, eu sugiro, né, vai vir um novo, o prefeito vai mandar um projeto para essa casa, né, então que zere o aumento, né, em condições da estiagem, a crise econômica, né, e a situação financeira que se encontra, né, e mais a pandemia, né, que o governo federal vem investindo quase 200 bilhões dando para as pessoas, né, para tentar não dar um colapso na sociedade brasileira, né, sob pena de que uma ruptura social, né. Então o município pouco tem feito nesse sentido, né, pouco tem feito, né. Então a gente acha que tem que também ter essa mão, né, tem que dar essa doação, porque foi recolhido em média 6 milhões anuais de imposto, né, são 24 milhões, né. Aí eu acho que não é necessário de sacrificar mais a população devido a essa situação que se encontra, né? Mas assim, está tudo correto, né? O pessoal da prefeitura técnica são muito bons no que fazem, né? Então, os pés no chão, né? O orçamento é equilibrado, né? Não há nenhuma restrição a fazer, né? E a gente aprovou com nenhuma ressalva, né? Porque é aquilo que está ali, os técnicos têm essa capacidade de dizer o que está certo e errado, né? É bem complexo, mas assim, a gente conhece um pouco de número e dá para ver que a saúde, por exemplo, que ela falou, né? Ela só é 15, deu quase 20, né? E a educação são básicas, tem que ser o mínimo 25 e está ultrapassando, né? Quando ultrapassar esses valores é porque está investindo mais do que necessita, então é um bom sinal do que é os pontos frágeis, né? Que a sociedade tenha investido, né? Então era isso, eu devolvo a palavra. Agradeço o vereador Sadi, passa a palavra ao vereador Betanin. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Fabiana, as colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui e também através da TV Câmara. Em especial, registrar a presença aí, além dos funcionários da casa, vereadores eleitos, a Cirlei, o Buiú, a Carmen, eu, Juliano, muito obrigado pela presença de vocês, mais a Marisa Dalla Poça, que se encontra nesse local, enfim. Senhora presidente, colegas, foram muito felizes os 2 vereadores que me antecederam nas suas explicações. Nós passamos a tarde aqui na sexta-feira com as comissões reunidas, com a Jéssica lá do setor de finanças nos tirando alguma dúvida. O projeto foi enviado para cá e ele foi elaborado baseado no INPC até outubro, que estava em 4,77. Então a projeção desse orçamento foi feita em cima de 6% baseado no orçamento do ano passado. Então, como disse o vereador Sadi, bem tranquilo. E eu fico um pouco mais tranquilo, porque qualquer falta de recurso, o prefeito manda um projeto de lei para cá e
tira de um lado, põe do outro, enfim. Essa prerrogativa ele tem, mas sempre com o aval da Câmara de Vereadores. Mas mesmo assim, vereador Neuro, e aí eu quero te pedir, você a partir do dia 1º de janeiro será o nosso vice-prefeito, voltem um pouquinho mais os olhos para a agricultura. Tá? O vereador Sadi coloca aqui que são 6.200.000, mas é válido lembrar que nós criamos o elemento despesa do saneamento básico que acaba sendo incluído a partir do ano que vem dentro do orçamento da agricultura. Então, na verdade, o orçamento da agricultura ele baixou em R$300 mil do ano passado para esse ano. De 3.900.000 ele veio para 3.600.000, tá? 3.980 para 3.680. Então, assim, ó, eu peço encarecidamente, vejam bem, hoje os preços estão absurdos dos produtos, mas agricultor nenhum, nós todos somos testemunha, agricultor nenhum tinha o produto disponível depois que o preço disparou. Os preços, eles dispararam depois que o agricultor já tinha comercializado a sua safra. Foi agora na entre a safra que aconteceu isso. E, infelizmente, agora nós sofremos uma estiagem. Graças ao bom Deus, no final de semana deu uma chuva excelente, significativa, bem expressiva, mas os prejuízos eles já estão emplacados, não tem mais como retornar. Então vejam bem, nós sofremos uma estiagem na safrinha, nós sofremos outra estiagem agora, e a gente não sabe quando é que essa situação vai normalizar. Então eu peço, Neuro, voltem os olhos um pouquinho mais para a agricultura. Eu vi num grupo de abastecimento de nitrogênio, uma agricultora da linha Salete perguntou essa semana como é que estava a questão da entrega d'água, se estavam cobrando, se não estavam cobrando, e sabe-se que 50% o município paga e 50% o agricultor paga da carga de água. E daí o secretário se manifestou, que tinha uma reunião com a Defesa Civil Estadual, e de que até então estavam apenas levantando e orçando a questão dos kits para colocar em cima do caminhão para fazer a distribuição da água, mas estava apenas anunciado de uma forma verbal. Gente, o município precisa encarar essas coisas. Não dá 10 mil por kit, não dá 15 mil por kit, para você montar uma caixa de água de 10 mil litros em cima de um caminhão com uma bomba. Então, nessas horas, não vamos esperar o Estado. Vamos encarar por aqui. Vereador Neuro, o investimento não é alto. Passado essa, graças a Deus, tomara que nunca mais aconteça, guarde-se esse equipamento, se lá na frente precisar, por mais uma emergência, você tem o equipamento disponível. Então, assim, ó, só mais nesse sentido, e no restante foi usado mais ou menos essa correção, como disse o Sadi, não tem nenhuma astronomia, tá dentro, foi feito o orçamento com os pés no chão, e é lógico, vai estar a Câmara de Vereadores aqui, para assessorar o prefeito e coisa e tal, que se vierem investir a mais em algum setor, obviamente, o projeto de lei vai vir para cá e vai acontecer o que aconteceu nessa legislatura. Todos os remanejamentos de recursos, com exceção de um que nós tiramos uma cláusula que era para acessibilidade, que o prefeito queria tirar, nós achamos que o prefeito precisava fazer nos espaços públicos a acessibilidade e a gente fez uma emenda supressiva, senão 4 anos de 100% de aprovação dos remanejamentos de recursos. E obviamente que os próximos que virão aí haverão de ver com os mesmos olhos. Então, só para deixar aí um comunicado e um pedido também, né, Neuro, de que olhe com bons olhos a agricultura. Obrigado. Agradeço o vereador Betanin. Passa a palavra ao vereador Neuro. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, aos vereadores recém-eleitos que estão aproveitando para tomar conhecimento de como funciona o regimento da Câmara, as leis. Ao pessoal que vê a gente em casa, realmente, Betanin, a agricultura merece realmente todo o nosso olhar com carinho, porque a gente sabe que da agricultura tem vindo 23% de toda a receita do município.
mas com certeza vai ser olhado com muito carinho a parte da agricultura, mesmo que tenha o saneamento básico, mais dos 3.600.000, mais 317 que está no orçamento para o saneamento básico rural, na pasta do meio ambiente. Então, mas temos também, assim, ó, esse orçamento é uma previsão. Eu ia comentar sobre a suplementação, que o Betanin comentou muito bem, que muitas vezes vem para casa, para a Câmara de Vereadores, pedidos de suplementação para tirar o dinheiro de uma pasta para ir para outra, e quando realmente é necessário, quando é nesses casos, como aconteceu agora com a estiagem, como acontece em outras situações, mas o orçamento para 2021, ele respeitando todas as leis, aí aplicando o que é devido na saúde, até um pouquinho a mais, a gente valorizando muito a saúde, de 15% aplicando 22%, conforme a vereadora Silvana falou. A educação também é 25%, projetando uma aplicação de 29%. E também tem as emendas parlamentares, que nessa parte a gente vai ter que elas também vêm completar o orçamento. Então, a gente vai ter que trabalhar muito nas emendas parlamentares, todos nós vereadores, que o que conseguir de emenda parlamentar, ela vai auxiliar lá, se for equipamento agrícola, vai auxiliar o pessoal lá na agricultura. Se for na saúde, vai auxiliar o pessoal na saúde para fazer as cirurgias ou tratamentos, e se for em outras áreas também. Então, com certeza a gente vai estar trabalhando e olhando com muito carinho para a agricultura, Betanin, com muito carinho para a saúde, para a educação. Fábio, eu sei que tu é uma defensora, a Silvana também é, e fazer com que a gente consiga superar esse orçamento, arrecadar mais e que venha aplicar bem o dinheiro dos pinhalenses. Seria isso. Muito obrigado. Eu vou à palavra. Agradeço ao vereador Neuro. Eu só preciso conferir se há inscrições, não mais. Então, nesse momento, coloco em votação o projeto 43. Aguardamos os votos. Aprovado, então, o projeto 43 por unanimidade. A pauta da próxima sessão, então, do dia de amanhã, 1º de dezembro, é a segunda discussão deste projeto que nós acabamos de discutir. E eu abro as inscrições para explicação pessoal. Vereador Betanin, com a palavra. Senhora Presidente, eu prometo 30 segundos. Só por uma questão de esclarecimento ao público que nos prestigia, talvez até possa causar estranheza a rapidez do expediente, mas é lei. As peças orçamentárias, elas precisam tramitar sozinhas, exclusivas, tá? Então nem sequer uma indicação, nem uma moção, nem um requerimento, nada. Quando tramita o orçamento, é só ele que precisa ser discutido e votado. Em duas votações, nunca em votação única.
Então precisa 2 sessões somente para as peças orçamentárias. Muito obrigado, seria isso a todos. Uma boa semana e eu convido para logo a mais vocês participarem. Tem uma apresentação com o pessoal do social, é isso. E amanhã, então, dia 1º, nós haveremos outra sessão para votar. Então, colocar em segunda votação o orçamento e matar essa charada. Obrigado a todos, uma boa semana. Agradeço o vereador Betanin. Passo a palavra ao vereador Claudir. Boa noite. Eu quero também apenas fazer um lembrete, então, aqui e parabenizar a galera do Recicla, o 6º Recicla que tive ontem. Então, só para rapidinho, foi, então, entregue na Praça Central 3.300 quilos de equipamentos eletrônicos, 825 lâmpadas, 900 litros de óleo e 265 tubos de toners. Apenas isso foi ontem, encheu um caminhão. Então, parabéns, Pinhalzinho, em nome do secretário Elmo, do Cleomar e toda essa galera aí, e todos que participaram lá também. Ligeirinho falar também que em 3 anos saiu de trás das casas e tal, que o pessoal levou lá 34 mil quilos de equipamento eletrônico, que entra televisão, micro-ondas e tal. 3.950 litros de óleo, 4.200 lâmpadas e os 265 toners. Então, apenas fazer esse lembrete e parabenizar esse pessoal aí. Lembrando também as pessoas que estão assistindo a gente, que continuem cuidando em casa depois dessa chuva, a água empoçada para a dengue não voltar. Tenham todos uma boa noite. Agradeço as manifestações do vereador. Não temos mais inscritos. Encerro a sessão e convoco todos para amanhã, dia 1º de dezembro, às 19 horas. Boa noite e boa semana a todos. E convido, assim como já foi feito, então, para que permaneçam aqui conosco para acompanhar a explanação da UNOESC. Obrigada.